Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito bem-vindos ao nosso primeiro painel do Diálogos Abmed, aqui na Feira Hospitalar. Nós vamos dar início a esse painel denominado Complexo Econômico Industrial da Saúde como vetor para a evolução tecnológica, econômica e social do país. Eu sou Felipe Carvalho, sou o diretor da Abmed em Brasília. Estou aqui representando o nosso presidente executivo, Fernando Silveira Filho, que por motivo de saúde não pôde estar presente, por motivo de doença, na verdade, né? E para brilhantar esse painel, nós temos aqui 3 parceiros que vão participar conosco desse debate. Contaremos também com a participação de vocês, a plateia, para enriquecer a discussão. O primeiro deles que eu vou apresentar é o Igor Manhães Nazaré. Igor é formado em Relações Internacionais pela UNB, faz parte da carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, ocupou o cargo de subsecretário de Inovação e Transformação Digital no Ministério da Economia, atuou também na Secretaria de Inovação e Novos Negócios, no MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, foi diretor de Inovação e Propriedade Intelectual e secretário substituto de Inovação e Novos Negócios, e atualmente é o diretor-presidente interino da Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Bem-vindo, Igor. Aqui conosco também, experiente Nelson Mussolini. Mussolini é advogado, atuou em grandes laboratórios farmacêuticos como Novartis, Eurofarma e entidades empresariais do setor de âmbito nacional, Febrafarma, Interfarma, Abimip, dentre outras. Hoje é o principal executivo do Sindusfarma desde 2019, membro de diversos conselhos empresariais e governamentais, entre eles o Conselho de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI, o Conselho Nacional de Saúde, CNS, e da Comissão Nacional de Corporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, e também do Conselhão, né, Mussolini? Faltou aqui, mas agora também no Conselhão. Bem-vindo e obrigado mais uma vez pela parceria, Sindusfarma sempre parceiro da Abmed nos principais temas da saúde no país. E o Diogo Penha Soares, aqui conosco. Diogo é enfermeiro, graduado pela UNB, mestre em Medicina Interna e Terapêutica pela Unifesp, especialista em Regulação e Vigilância Sanitária na Anvisa desde 2005, tendo sido gerente-geral de Serviço de Saúde e diretor adjunto de Controle e Monitoramento. Desde março de 2023, exerce o cargo de coordenador-geral de Base Mecânica, Eletrônica e de Materiais no Departamento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Industrial da Saúde, no Ministério da Saúde. Bem-vindo também, Diogo. Obrigado por estar aqui representando o Ministério da Saúde nesse debate tão importante para nós, da indústria da saúde, que é a discussão acerca do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A gente sabe que é uma discussão ampla, que perpassa as ações e as possibilidades do Ministério da Saúde. Tem outros atores que devem ser envolvidos nessa cadeia, um pouquinho sobre isso que a gente vai discutir ao longo dessa hora que nós temos aqui pela frente. Nós vamos iniciar a fazer uma rodada de explanação com os nossos participantes. Vou iniciar aqui pelo Mussolini, que está ao meu lado. 10 minutinhos, por favor, Mussolini. Bom, primeiro, muito obrigado. É um prazer estar em parceria com a Abmed, sempre nós estamos juntos, temos conversado muito ultimamente, porque saúde é um negócio que você não pode olhar de uma forma isolada, não adianta só olhar para dispositivo médico, olhar só para medicamento, olhar só para química, você precisa olhar a saúde de uma forma muito geral, ampla, sem dúvida nenhuma. E a pandemia mostrou isso para a gente. Tá? Os problemas que nós tivemos durante a pandemia é um alerta muito grande que a indústria, e a indústria de dispositivo e a indústria de medicamentos precisa olhar com muito cuidado. Né? E, para nós, foi muito bom quando o Carlos Gadelha reassumiu a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e vai o nome para frente. Foi muito bom isso, porque trouxe uma ideia de complexo industrial da saúde. Eu sempre fui um crítico do complexo industrial da saúde, não pelo complexo, mas da forma como ele foi idealizado. Aí, nas várias conversas que eu tive com o Gadelha, eu coloquei isso muito claro, porque precisa ser uma política de Estado. Né? Ninguém vai fazer nada na saúde em 4 anos. Isso é impossível.
Saúde tem que ser uma política que perpassa governos, né? Então, nós fizemos um programa importante das PDPs dentro do Complexo Industrial de Saúde, que era uma política que não foi uma política de Estado, mas era uma política de governo. Dentro do próprio governo, em determinado momento, deixou de ser uma política de governo e passou do Partido dos Trabalhadores mesmo, e passou a ser uma política de ministro. Foi para frente ainda como política de ministro. De repente, mudou o governo, deixou de ser política de ministro, passou a ser política de secretário. Mudou o secretário, deixou de ser política de secretário, virou política de diretor. Mudou o diretor, acabou. No último governo, nós não tivemos política industrial na área da saúde no Brasil. Muito pelo contrário, nós sofremos uma série de ataques na área de saúde no último governo em que se negava a ciência. Então, isso trouxe danos para esta política. Essa política precisa ser, e eu tenho falado isso constantemente, ela precisa ganhar credibilidade. A política de industrial de saúde, ela é necessária para o país. As nossas indústrias, né, quer dispositivos médicos, a indústria farmacêutica, nós temos uma importância muito grande, os nossos salários são os salários muito mais altos do que a indústria de uma forma geral. As nossas fábricas, nós temos doutores e pós-doutores trabalhando nas nossas fábricas para fazer saúde do jeito que tem que ser feito. Ou seja, é um ramo da atividade econômica extremamente importante que pode impulsionar um país no momento que o país está passando, em que há necessidade de se fazer com que a indústria volte a movimentar a economia do país. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Mas como fazer uma política industrial? E se você olhar no mundo inteiro, não existe país desenvolvido no mundo que não tenha indústria forte, e principalmente indústria de saúde forte. Os países desenvolvidos no mundo, ou aqueles que estão se desenvolvendo rapidamente no mundo, têm uma política de saúde, industrial de saúde muito forte, investiram nisso no passado, né? Mas como fazer isso num país que tem as maiores taxas de juros, que tem um arcabouço tributário completamente burocrático, para não dizer maluco, né, em que tem 27 legislações do imposto sobre consumo, né, que você vai fazer um investimento no país, se você traz o dinheiro de fora, quando ele entra no país, paga IOF, antes de começar qualquer coisa, eu vou trazer o dinheiro para montar uma fábrica, eu pago IOF. Eu vou contratar um grupo de engenheiros para desenhar a minha fábrica, meu projeto de produção. Eu já estou pagando ISS para esse grupo de engenheiros, sobre o trabalho desse grupo de engenheiros. Eu vou comprar o primeiro tijolo, eu vou ter que pagar 18%, em média, em alguns lugares você vai pagar 21% de imposto pelo primeiro tijolo. Eu não assentei o tijolo ainda, eu não pus o tijolo em cima da fábrica. Eu vou importar máquina, eu vou pagar imposto de importação sobre a máquina que eu vou começar a produzir. Ou seja, antes de eu montar um negócio, antes de eu fazer uma fábrica, eu já paguei tanto imposto que eu não tenho capital de giro para fazer minha fábrica gerar. Enquanto os países que investiram fortemente nos complexos industriais de saúde deles, olharam as coisas num patamar diferente. Você está investindo para fazer uma indústria de IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, ficou famoso na pandemia, é uma indústria de IFA, você só começa a pagar imposto 3, 4, 5 anos depois que essa fábrica começa a produzir. Todo imposto é diferido, não é que tem benefício fiscal, o imposto é diferido, né, para você pagar quando você realmente começa a ter retorno daquele investimento todo que você fez. Então, me preocupa muito como a gente vai fazer um complexo industrial de saúde, e eu sou muito crítico nesse aspecto. Primeiro, se não se tornar uma política de Estado, nós temos que fazer que seja uma política de Estado. Então, para fazer uma política de Estado, precisa do quê? Precisa de um arcabouço legal muito forte, precisa de uma lei, porque lei, o Congresso tem que mudar, e para mudar no Congresso é tudo mais difícil. Se faz um decreto, junta ele mais um, e a gente assina um decreto, 3 ministros, um ministro,
convence o presidente, assina um decreto, muda tudo. Não pode ser por decreto. Nós temos que ter consciência muito clara que investimento e produção de medicamentos ou produção de produtos para a saúde no nosso país vai ser mais caro do que importar esses produtos. Então, eu recentemente escrevi um artigo em que fui criticado por algumas pessoas do governo porque eu falei que os sinais estão trocados. Nós estamos falando em complexo industrial da saúde, nós estamos falando em complexo industrial da saúde sustentável, nós estamos falando numa ideia de governo de fazer isso, mas nós estamos importando imunoglobulina de fora do Brasil, sem registro na Anvisa. Nós estamos importando insulina de fora do Brasil, sem registro no Brasil. Não, mas ia faltar imunoglobulina, ia faltar insulina. Não, tudo bem, vamos ver como que esse negócio está funcionando. Insulina mais ou menos, porque a gente sabe que tinha produção local. A maior fábrica de insulina do mundo está aqui, em Montes Claros, no Brasil. Então, nós temos que olhar essas coisas com um pouco mais de cuidado. Porque vocês imaginam um investidor nacional ou internacional, e no caso da imunoglobulina, um investidor nacional. Esse cara olha e fala assim, espera um pouco, eu investi alguns bilhões na minha fábrica. Eu tenho um custo de produção no nosso país que é muito mais alto do que o da Coreia. Eu tenho um custo de produção no nosso país que é muito mais alto do que da China. E agora o governo vai comprar da China ou da Coreia o produto e não vai comprar o meu produto. Eu estava conversando com esse investidor hoje, ele falou assim, estou pensando em fazer uma fábrica na China. Porque é muito melhor. Importa da China sem imposto. E aqui dentro paga PIS, COFINS e ICMS. Então, só aí ele já tem um diferencial de quase 20 e poucos %. Fazendo a conta por dentro, dá quase 30%. 33% é o cálculo que a gente usa. Então, quando a gente vê isso, fala assim, mas será que dá para fazer política se não fizer todo o resto? Nós temos uma oportunidade de ouro agora, que é uma reforma tributária. A gente tem debatido muito, estamos juntos, toda a área de saúde, pela primeira vez, se juntou fortemente para que nós tenhamos uma reforma tributária que leve em consideração, saúde não pode ter imposto. Saúde tem que ter alíquota diferenciada de imposto, tem que ser compra governamental com imposto, é um absurdo. Eu dou exemplo de quando o governador Dória, aqui em São Paulo, resolveu aumentar o imposto dos produtos para AIDS de 0% para 18%. A bomba caiu no colo do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tinha que pagar mais 18%, gastava os 500 milhões para comprar o produto, tinha que gastar mais 18%, quase 100 milhões a mais, para atender o mesmo número de pacientes. Como não tinha esse imposto, porque o orçamento é congelado, o que faz? Atende menos pessoas. Então, essas questões tributárias, nós temos que vencê-las agora, aproveitar este momento, junto ao Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde. Na última audiência pública que nós estávamos juntos, eu falei que tributar saúde não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça do gestor público. Tanto a pública como a privada. Se tributar, não vou tributar a pública, mas vou tributar a privada, porque tem aquelas questões que ganha-se muito dinheiro, o capitalismo não aceita esse tipo de coisa. Mas se eu tributar a privada, o que vai acontecer? O privado vai para o público. Isso é normal. Hoje, o segundo custo das nossas empresas é plano de saúde. Se você aumentar em 25% o custo de plano de saúde, o que eu vou fazer? Vou parar de dar plano de saúde. E eu vou jogar onde essas pessoas, as 2 mil, 3 mil, 5 mil, 80 mil trabalhadores diretos que a indústria farmacêutica tem? Vou jogar aonde? Vou jogá-los no SUS. Não tem como fazer diferente. Então, nós temos que olhar isso de uma forma muito ampla e aproveitar o momento. Nós estamos num momento que a pandemia foi uma desgraça, mas deixou algumas lições. Deixou a lição que nós temos que ter uma produção local. Perfeito. O que nós precisamos fazer para ter produção local? Não precisamos inventar a roda. Vamos olhar o que os outros países do mundo que investiram na indústria de química fina, na indústria de saúde fizeram. O que a China e a Índia fizeram? Eles incentivaram isso.
eventualmente, o preço, num primeiro momento, é mais alto para o governo, mas o resultado, no final, para a sociedade como um todo, é sensacional. E aí os preços começam a cair, como alguns produtos que começaram lá atrás, nos programas de PDP, hoje são mais baratos. Hoje o Ministério da Saúde, e o Carlos Gadelha tem esses números, ele mostra esses números, o Ministério da Saúde pode mostrar que houve um ganho, tá? Que o Brasil deixou de importar esses produtos e está pagando mais barato. Mas não podemos ser utópicos. Então, eu critico quando a ministra da Saúde fala: vamos ter 70% de produção local dos insumos de saúde do nosso país, quer farmacêuticos, quer dispositivos médicos. Gente, não dá para fazer isso em menos de 20 anos. Esse é um fato. Tá? Uma fábrica boa de dispositivo médico ou farmacêutica, para começar a funcionar, precisa de, no mínimo, se as pessoas foram muito boas, precisa de, no mínimo, 5 anos. A Eurofarma está fazendo uma fábrica de vacinas a toque de caixa, os acionistas da Eurofarma não estão poupando dinheiro, tá? Então, no terceiro ano, ainda não conseguiram abrir a fábrica para fazer a certificação, porque é caro fazer isso e é difícil fazer isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que aproveitar esse momento, saber que a gente vai ter que investir, vamos precisar de linhas de créditos efetivas para isso, para que a gente possa ter um país em que, efetivamente, o complexo industrial de saúde seja uma locomotiva para a economia e para a ampliação do acesso, que, no final, a gente cuida de pessoas, e é isso que é o nosso objetivo. Obrigado. Obrigado, Mussolini. Sim, na risca. E só complementando, né, a visão da indústria nessa primeira rodada, para a gente passar para a visão do Ministério e depois a Embrapi trazendo um pouquinho a visão da academia, na verdade, como fazer essa tripla hélice girar. Eu queria só complementar a fala do Mussolini, colocando um pouquinho da perspectiva da indústria de equipamentos e dispositivos médicos, que toda essa discussão em todo o complexo industrial de saúde, hoje a gente tem um cenário um pouquinho pior do que a gente teve lá atrás, né? Então, uma discussão de política industrial de base ela é necessária, né? Para a gente depois falar em fomentar a transferência tecnológica, colocar essas ferramentas para rodar. Então, hoje a gente precisa discutir reforma tributária, discutir questões estratégicas logísticas, energéticas, para que a gente possa, de fato, atrair investimento, seja ele nacional, seja ele externo, e pensar também em como diminuir a burocracia, né? A gente tem exemplos de PDPs, parcerias de desenvolvimentos produtivos, que elas foram exitosas na área de medicamentos, na área de equipamentos e dispositivos, não. Então, a gente precisa olhar para essas outras possibilidades, outras ferramentas que estão contempladas na PNITS. E falando em PNITS, reforçar a necessidade da gente ter um arcabouço normativo forte, com força de lei, um arcabouço legal, de fato, para regulamentar toda essa discussão do complexo econômico do Estado de Saúde. Não dá para ser por meio de decreto ou portaria, porque a gente não consegue fazer isso se tornar uma política de Estado. E, por fim, pensar em como ser atrativo, né, para que as indústrias venham para cá, que tragam suas tecnologias, não criando dificuldade na entrada. Talvez você pensar na transferência tecnológica na saída. Atrai a empresa, põe a empresa a produzir. Se ela quiser sair, aí você cria um arcabouço legal para que ela tenha que transferir a tecnologia. E sem a obrigação de ter um interveniente público, que a gente dificulta muito os negócios. Vou passar de bate-pronto aqui para o Diogo. Por favor, Diogo. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Felipe. Depois dessa introdução do Felipe, acho que eu não preciso mais falar. Porque ele já deu bem o tom do que precisa ser feito. Bom, como ele apresentou, eu sou coordenador geral de base mecânica, eletrônica e de materiais. Às vezes a gente precisa explicar um pouco do que isso significa. Que isso vem no modelo teórico do Complexo Econômico Industrial da Saúde e significa exatamente tudo que está ali embaixo. Os dispositivos médicos agora, como a Anvisa traz a nova definição, e acho que facilitou, inclusive, a terminologia das coisas, né? Tem uma brincadeira, Diogo, me permita te interromper. Claro.
Pensa no hospital, tira o pessoal, tira medicamento, que sobra lá é equipamento de dispositivo médico. Pois é. Quem não conhece a dimensão e a complexidade do que é esse mundo de dispositivo médico é só dar uma passeada ali embaixo. Eu tirei uma foto ali de cima, chegando no mezanino, que acho que dá bem o que é esse retrato. Você não vê o final do galpão. Bom, hoje eu acho que a gente, como o Felipe colocou, a gente estava num cenário pior do que antes, mas eu vejo ele como um cenário positivo no sentido de hoje nós temos esforço e empenho do campo operacional, campo estratégico para fazer o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde no país. Nós estamos focados em trabalhar em recriação disso. O vice-presidente Alckmin chama de neoindustrialização do país, né? Ou seja, não é industrializar como ele foi industrializado no passado, mas sim uma nova indústria com novas tecnologias. E hoje a gente encontra essa tônica e esse assunto na boca de diversos ministros espalhados pela esplanada, do vice-presidente e do presidente da República. Então, a gente vê, de fato, um esforço que perpassa todo mundo, todos os atores envolvidos nessa recriação na força do nosso complexo econômico industrial da saúde. Isso começou com o nosso lançamento na nossa recriação do grupo executivo, né, do G6. Numa visão ampliada, exatamente, nós temos 20 órgãos de governo dentro desse grupo. Nós estamos, nesse momento, recebendo as indicações dos representantes de cada ministério ou cada órgão, que nós temos empresas, entidades lá. E aí, a partir disso, a gente está criando os instrumentos de governança desse grupo. A gente vai estabelecer todos os mecanismos que garantem a institucionalidade disso. Regimento interno, um novo fluxo que eu sei que é sempre uma pauta de curiosidade ou de urgência, inclusive, das associações, que é a definição da nova lista de produtos estratégicos, a partir da qual a gente vai saber o que é prioritário para o SUS e quais são os pontos que a gente tem que atacar. Isso está sendo estabelecido. Isso é importante, muita coisa que o Nelson colocou aqui antes, que tem que ter uma estratégia, uma política, não é uma política de governo, não pode ser uma política de ministro, não pode ser uma política de secretário, tem que ser uma política de Estado, e esse Estado tem que construir isso em conjunto. A gente estava discutindo, nessa semana a gente teve a reunião com o seu pessoal lá da Embrapi para como estabelecer linhas prioritárias, né, no novo, você deve falar. E aí o que eu falei foi, eu não posso hoje vir tirar da cabeça do Diogo e falar, eu quero trabalhar nisso e naquilo, porque não sou eu que estou vivenciando, né? Eu tenho que ouvir todo mundo, é o que o pessoal fala, tem que ouvir quem sente a dor, né? Quem tem a dor. Então, esse grupo executivo vai servir para isso, e a gente também já está trabalhando no estabelecimento do Fórum de Articulação Social, em que as entidades representativas e toda a sociedade organizada vai poder participar. Ou seja, é o controle social dentro desse grupo que vai definir as prioridades do que tem que ser trabalhado dentro do Complexo Industrial da Saúde. Então, em breve, a gente deve ter a publicação desses novos instrumentos para definir a lista de produtos prioritários. Eu dou o exemplo de como a última lista, quando eu cheguei agora em março, né, que o departamento de fato ele foi reconstruído no final do ano passado e foi reconstruído agora no começo do ano com uma nova modelagem. Então tá tudo, as pessoas estão chegando agora exatamente. E quando eu cheguei, a gente estudando a lista de produtos, a última lista de produtos estratégicos tinha um dispositivo médico. A gente via era hortelã e alcachofra na lista e um dispositivo médico. Não é possível que a gente tenha só o teste de Zika, dengue e chikungunya como prioridade no Ministério da Saúde e do SUS. Então, isso sai da cabeça de alguém. Isso não pode sair da cabeça de alguém. A gente não pode estabelecer prioridades para o SUS saindo, eu acho que agora vai ser assim. Não. A gente tem que ouvir exatamente todo mundo, estabelecer um fluxo, uma metodologia para entender
o que precisa, o que está faltando, o que a gente depende demais lá de fora. A gente não pode ficar refém de uma guerra que estoura entre Rússia e Ucrânia, que não tem nada a ver com a gente, e aí a gente fica sem produto aqui. Isso não pode acontecer num país que tem um sistema de saúde público universal o maior do mundo. Então, a gente não pode ficar refém dessas coisas. A gente tem que garantir a nossa sustentabilidade. E é exatamente essa a finalidade do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A gente coloca ali como vetor para a evolução tecnológica, econômica e social do país. Ou seja, a gente vai trabalhar desenvolvimento de capacidade aqui, você colocando o dinheiro na mesa, ele serve como um imã, né? Então, você desenvolve, por exemplo, eu tenho uma dependência externa, vamos colocar de respiradores, algo que na pandemia ficou claro. Então, eu vou colocar isso como prioridade. Mas não é só a fábrica que monta o respirador, finaliza ele, vende e distribui. Eu preciso de toda uma cadeia global de valor por trás que dê sustento também, porque também não adianta eu ter aqui o produto final, sendo que todas as minhas partes também vêm de fora, eu também mantenho essa dependência de fora, como é o caso do IFA hoje, jogando para a parte de medicamentos. Então, eu vou atrair também não são dispositivos médicos, mas faz parte do final. O final que é o quê? Entregar o dispositivo para o paciente. Quando eu trabalho econômico e social, o quê? Geração de emprego. É ter emprego nacional. Você tem todo um fomento e todos os resultados indiretos dessa política. Você vai alavancar o recurso, você está investindo, você não está gastando, você está investindo no recurso que vai ser alavancado para frente. Então, tem toda essa linha que tem que ser trabalhada para garantir o que é principal do SUS. O acesso universal, o acesso equinânime e o acesso integral. Focado em dispositivos médicos, o Felipe colocou bem que a gente meio que espelhou a PDP. A PDP ela foi criada com um foco primário e principal. E aí a gente meio que espelhou isso para o mundo de dispositivos médicos. E medicamentos e dispositivos são coisas diferentes. Eles funcionam em tempos diferentes. As inovações vêm de forma diferente, principalmente quando a gente está falando de dispositivos, a gente está falando de inovações incrementais que vêm ao longo do ano. A gente fala de um aparelho celular que daqui a 5 anos não serve para mais nada, né? A gente estava ali atrás trocando figurinhas sobre as nossas doenças, né? Hoje todo mundo tem doença, a gente estava trocando figurinhas sobre as nossas. E uma das minhas era a artrose, que eu falei para vocês que eu ia explicar o que ia acontecer aqui. Herança de anos de vôlei. Esse braço aqui ele estica só até aqui, ó, tá vendo? Eu já operei ele uma vez, há 5 anos. E eu vou ter que operar agora de novo. É um processo que vai sempre limpa, volta, limpa, volta. E aí eu voltei anteontem. Não, que dia é hoje? Hoje é terça, foi ontem. Foi ontem que eu fui no meu ortopedista. E ele falando da diferença tecnológica da minha cirurgia de 5 anos para agora. Mudou tudo. Tudo que se fazia, tudo que ele fazia no cotovelo, agora já não se faz mais, agora já faz diferente. Eu passei 2 semanas em casa de molho, agora são 5 dias. E agora ele faz uma tomografia que ele consegue imprimir em 3D o meu cotovelo e saber exatamente onde ele vai tirar e o que ele vai tirar. Isso foram 5 anos. 5 anos é nada. Eu lembro, até hoje dói o meu cotovelo da cirurgia passada. Na verdade, é muito, né? Em média, nós temos 18 a 24 meses o ciclo de vida dos nossos produtos. E aí, exatamente, quando a gente pensa nessa lógica de dispositivos médicos, 5 anos é muita coisa. E aí a gente tinha instrumentos que previam transferência de tecnologia de 5 anos, que quando chegava no final, o que foi pactuado já não era mais aquilo, já não era mais obsoleto, já não precisava mais, a empresa já não tinha mais interesse em fabricar aquilo, já queria botar outra coisa. Então, a gente vai trabalhar agora também, fica ligado que vai vir um convite, já para as próximas semanas, a gente vai trabalhar uma nova estrutura, novos instrumentos para dispositivos médicos, especificamente para dispositivos médicos. A gente não pode viver num mundo, como diz, acochambrado, né? A gente não pode viver no que deu certo para um mundo, vamos aplicar aqui que não vai dar. Então, a gente vai trabalhar instrumentos específicos, seja
as PDPs, quando for o caso, encomenda tecnológica, offsets, e não somente. Instrumentos de fomento, nós temos aqui a grande parceira, a Embrapi, como que a gente vai usar ela para trabalhar, por exemplo, o monitoramento do horizonte tecnológico, que está chegando, que ainda não chegou, como que a gente vai colocar isso lá dentro para se preparar. Então, a gente vai ter esse foco. Eu tenho dois grandes objetivos hoje lá na parte de dispositivos médicos. Um é fechar o ciclo da inovação. O Ministério investe demais em pesquisa de base, investe bastante, a gente está com recurso, com um orçamento extraordinário, nunca visto antes na história do Ministério, para fomento à inovação e estruturação de laboratórios públicos. E eu preciso, então, eu passo da pesquisa de base, eu vou para a inovação, desenvolvo o produto, eu preciso que ele chegue no paciente. A gente precisa fechar esse ciclo, ganhar escala. Então, usar o complexo para ganhar a escala do que a gente está bancando como investimento de inovação. E o outro lado eu tenho uma lista em que o SUS está me dizendo, essa é a minha prioridade. Então, eu vou atrás de zerar essa lista. Eu vou atrás de empresa pública, de empresa privada, e falar, eu preciso que isso aqui seja desenvolvido aqui no país, é isso aqui que eu estou precisando. Então, esses são os dois grandes focos hoje no mundo de dispositivos lá. E nada vai acontecer, como o Nelson colocou aqui muito bem, sem a revisão tributária. Seja pela isonomia tributária hoje, a gente até tem a possibilidade de fazer o decreto, já tem alguns mecanismos estabelecidos, mas eles servem como paliativo, de fato. Porque muda o governo, revoga o decreto, acaba aquilo, já não tem mais interesse de que isso aqui tenha alíquota zero, acabou. A nossa grande janela hoje é a reforma tributária por PEC. Ou seja, colocar na Constituição a importância da saúde como estratégia para o país, como estratégia econômica e como estratégia de soberania. Então, não pode ficar de fora, de fato, não pode ficar de fora de revisão tributária, não pode ficar de fora de acordos econômicos internacionais. A saúde ela tem que ser vista como estratégica para o nosso país. Bom, eu acho que era isso que eu tinha o que falar hoje. Eu fico à disposição de vocês, depois se tiver alguma pergunta. Obrigado. Obrigado, Diogo. E agora vou passar para o Igor para ele falar um pouquinho do desafio que ele tem de juntar essa turma toda, né? A indústria, e representando o setor privado, o governo e nossos colegas da academia, das ICTs, para que a gente possa gerar pesquisa, inovação no país, produção e, no fim do dia, ampliar o acesso da nossa população a tecnologia e serviços de saúde em quantidade e qualidade adequadas. Por favor. Perfeito, Felipe. Bom dia a todas e todos. Eu queria começar agradecendo aqui o convite da BIMED, a parceria de longa data que nós temos com vocês, e pela oportunidade de contar um pouquinho do que a Embrapi está fazendo, contar como é que a Embrapi tem juntado esses mundos que o Felipe colocou muito bem, né? A demanda que vem do mercado, das empresas, todo o conhecimento acumulado nas nossas ICTs, nas nossas instituições de ciência, tecnologia e inovação, com recursos do governo promovendo a tão falada tríplice hélice. Mas antes de eu entrar um pouquinho na Embrapi, como a gente faz isso, eu só queria reforçar, destacar alguns dos pontos que foram colocados aqui pelos nossos colegas, tanto o Diogo quanto o Nelson. Eu acho que foi um discurso muito convergente, então, tanto do governo quanto do mercado, da importância de se trabalhar uma nova política industrial na saúde, uma política de Estado, uma política de longo prazo, com os instrumentos e todos os atores orientados para cumprir essa visão de longo prazo da política. Então, eu acho que vocês trouxeram muito bem e é muito gratificante ver esse alinhamento que existe, né, do que o governo está orientando, daquilo que o mercado está demandando para uma política que vai ser construída pelo complexo econômico industrial da saúde, para não errar o nome, junto com outros ministérios, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Indústria, enfim, para essa política que vai ser construída. Então, eu queria só reforçar a importância dessa política de longo prazo e
reforçar que a Embrapi é um dos instrumentos e uma das ferramentas para execução dessa visão de longo prazo para uma política industrial na saúde. A Embrapi ela é uma organização social, nós somos uma entidade privada, sem fins lucrativos. Nós temos um contrato de gestão com 4 ministérios, com o Ministério da Saúde, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Educação e da Indústria. Esses 4 ministérios, eles assinam esse contrato com a Embrapi e eles repassam recursos para que a gente possa cumprir a nossa missão, que basicamente é apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, apoiar a inovação nas empresas. E como é que a gente faz esse processo? Como é que a Embrapi apoia a inovação no mercado? Nós temos uma rede de 96 ICTs, que a gente chama 96 unidades Embrapi, são as principais instituições de ciência, tecnologia e inovação, então institutos privados sem fins lucrativos, universidades, institutos federais, 96 espalhados por todo o território, que estão de portas abertas para desenvolver tecnologia para as empresas brasileiras. Então, qualquer empresa, a qualquer momento, pode bater na porta de uma das unidades Embrapi e falar: eu tenho esse gargalo tecnológico, eu tenho essa dificuldade, quero desenvolver esse dispositivo ou esse fármaco. Ele apresenta a demanda, em média demora 1 mês para começar o desenvolvimento daquela tecnologia. É muito rápido, não depende de edital, não depende de chamada, não tem nada disso. A empresa tem uma dificuldade, tem uma dor, ela vai até uma ICT e desenvolve a tecnologia, e começa-se o desenvolvimento da tecnologia. E esse projeto que vai ser desenvolvido, ele conta com recursos não reembolsáveis para compartilhar o custo e o risco do projeto, recursos que vêm do Ministério da Saúde, recursos que vêm dos outros 3 ministérios que eu mencionei, e de algumas parcerias como com o BNDES. Então, na prática, é assim que a gente funciona. É um modelo ágil, pouco burocrático, que respeita a necessidade das empresas de colocar produtos no mercado cada vez mais rápido. Então, é um processo muito ágil para que, em 1 mês, se inicie o desenvolvimento da tecnologia. E as empresas não vão precisar pagar por todo o projeto. Eu já comento como é que fica essa divisão de recursos. Então, Felipe, até para a tua provocação inicial, a Embrapi, por meio dos recursos do Ministério, desse recurso que vem do governo, a gente consegue juntar essas duas outras pontas da hélice. A demanda que existe cada vez mais por produtos mais complexos, mais disruptivos, com mais tecnologia, com o conhecimento acumulado, infraestrutura de ponta, pessoal altamente qualificado que existem nas ICTs brasileiras para promover essa junção e o desenvolvimento de novas tecnologias que vão impactar a vida do cidadão, que vão impactar a vida da população brasileira com medicamentos e com dispositivos mais eficientes e mais adequados à realidade e à necessidade da nossa população. Falar um pouquinho dos resultados da Embrapi. Então, o modelo da Embrapi é esse. Uma empresa tem uma dificuldade, vai até uma unidade Embrapi, em 1 mês começa o desenvolvimento tecnológico e tem um produto ou a tecnologia desenvolvida no final. Nós temos 9 anos de existência. A Embrapi é uma instituição muito nova. Em 2018, nós fechamos a parceria com o Ministério da Saúde, nascemos lá em 2013, 2014, começou a operação. Mas, ao longo desses 9 anos, a Embrapi já conseguiu apoiar aí 2.040 projetos, foram 2,92 bilhões de reais em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. São projetos de empresas desenvolvidos por uma das unidades Embrapi, por uma daquelas 96 unidades Embrapi. Foram mais de 1.400 empresas desenvolvendo tecnologia. E reparem que a gente tem 2.040 projetos para 1.400 empresas. Por que isso? Porque as empresas elas desenvolvem desenvolvem o primeiro projeto, elas veem o nível de excelência das unidades do que é desenvolvido em termos de tecnologia, a velocidade do modelo e também o compartilhamento de risco e de custo do projeto. E elas voltam e apresentam novos projetos. Desses quase 3 bilhões de reais em projetos de inovação, para vocês terem uma ideia, a Embrapi, com recurso dos ministérios, aportou em torno de 1 bilhão de reais, ou seja, 33%. 17% foram as unidades Embrapi que aportaram nesses projetos, seja pessoal, o custo do equipamento, da infraestrutura, daquilo que foi desenvolvido. E 50%,
ou seja, em torno de 1,5 bilhões de reais, foram recursos que as empresas aportaram no projeto. São recursos que as empresas que estão demandando o desenvolvimento daquela tecnologia, foram elas que aportaram esses recursos. Então, você percebe que é um modelo onde essa tríplice hélice funciona muito bem, né, e com resultados expressivos, aí com diversos produtos. Daqui a pouquinho eu comento alguns dos resultados e tecnologias desenvolvidas. Mas antes de falar dos exemplos, eu queria trazer os números da saúde, né, porque ao longo da sua curta história, o setor de saúde é o setor que mais se destaca. Agro e saúde são os dois setores que nós temos mais projetos. São 12%, 12,6%, na verdade, para dar o número exato, dos projetos na Embrapi são projetos da área de saúde. São 243 projetos nessa área, 239 milhões de reais em projetos de inovação para o setor de saúde, onde a parte de equipamentos médicos se destaca muito. Então, a maior parte dos projetos desenvolvidos são projetos na área de equipamentos médicos, mas também temos projetos na área de fármacos, temos aí projetos de IFAs, de medicamentos sendo produzido a partir do bioma da Amazônia, medicamento anticâncer a partir do bioma da Amazônia. Então, tem diversos exemplos também na área de fármacos. Mas você mostra a importância do setor, mostra a força que o setor da saúde tem e como aquilo que é o título desse painel, né, é um vetor para a evolução tecnológica, para a inovação no país. O setor já demanda, são novas soluções que estão sendo colocadas no mercado para a população brasileira, medicamentos com mais eficiência, dispositivos mais com uma precisão muito maior e que aí impacta na vida. Eu gostei muito, Diogo, do teu exemplo, né, de quanto mudou num curto espaço de tempo. Nós temos também, até porque eu vou comentar um pouquinho mais rápido, novos instrumentos, e aí essa parceria com o Ministério da Saúde tem sido fundamental para a gente desenvolver novos instrumentos adequados às dores do setor, como o Diogo colocou, às dores não só do cidadão, da população que precisa do medicamento, mas como das empresas que estão desenvolvendo essas soluções para a população brasileira. E eu vou citar dois instrumentos aqui, que em breve nós teremos alguns anúncios importantes no grupo executivo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. O primeiro instrumento é o Basic Funding Alliance. O Basic Funding Alliance é um novo instrumento da Embrapi que tem como objetivo apoiar projetos que são mais disruptivos, são projetos que têm um risco maior e tem um nível de maturidade menor. Então, por ter um nível de maturidade tecnológica menor, o risco de dar errado é maior. E a Embrapi, nesse caso dos projetos de Basic Funding Alliance, ela aporta até 90% do custo do projeto. Então, esse é um instrumento que foi lançado com recursos do Ministério da Saúde. Nós temos aí uma chamada para projetos na área de equipamentos médicos, para cardio e oncologia. Foram 15 milhões destinados para apoiar esses projetos, que são acima de 5 milhões de reais. A gente não está falando de projeto pequeno aqui, é de 5 milhões para cima, para desenvolvimento de tecnologias que são disruptivas, que têm o potencial de criar uma nova rota tecnológica, no caso da saúde, para equipamentos na área de cardio e onco, que foram as duas áreas priorizadas pelo Ministério. Então, esse é um primeiro instrumento. Em breve, a gente vai ter um anúncio dos projetos que foram selecionados, né, que serão desenvolvidos. A gente vai fazer isso no âmbito do G6. E temos o segundo instrumento, novo instrumento que a Embrapi lançou, que são os centros de competência. O que são esses centros de competência? Centros de competência, eles são a aposta da Embrapi no futuro. A gente seleciona temas que estão na fronteira tecnológica, temas que são disruptivos, onde você não tem ainda ICTs com base de conhecimento, com competência instalada, ou isso está começando. A gente quer selecionar essas ICTs e colocar recursos para que elas se tornem centros em nível global, em nível mundial. Né? Esses centros de competência, eles têm obrigatoriamente ele tem 4 grandes
ações, 4 grandes pilares. No caso da saúde, que nós lançamos a chamada, também anunciaremos, né, a ICT que será selecionada na reunião do G6. No caso da saúde, a gente vai ter o foco em terapias avançadas, terapia gênica, celular. Esse foi o tema do centro de competência. Cada centro de competência, então, vai ter que cumprir 4 pilares. O primeiro, ele vai ter que criar base de conhecimento, competência naquela área, vai fazer parceria internacional, vai trazer pesquisadores, vai contratar gente, pesquisa naquela linha de terapias avançadas, celular e gênica que se pretende fortalecer. Ele cria competência, ele forma e qualifica pessoas. Formou e qualificou pessoas é o segundo pilar. O terceiro tem que ter uma política de inovação aberta, tem que estimular o surgimento no ecossistema do centro de spin-offs, de startups que vão trabalhar e interagir ali dentro com as diversas instituições que vão participar daquela ICT. E o quarto e último pilar é o de associação tecnológica. As empresas vão poder fazer parte daquele centro, elas vão poder ter o que no mundo inteiro é conhecido como um membership, né, que é a associação tecnológica. As empresas elas vão pagar uma taxa para poder fazer parte daquele ecossistema do centro, de ver os resultados da pesquisa e tudo que vai ser feito. Então, esse é um modelo que foi lançado, então daqui um mês e pouco, a gente vai anunciar também qual foi essa ICT selecionada para se tornar um centro de competência nível global em terapias avançadas, junto com o secretário Gadelha, com a ministra Nízia, que vem fazendo um trabalho brilhante de orientando essa política de indústria. Por fim, eu queria só deixar, eu até estourei meu tempo, eu queria deixar alguns exemplos da importância. O Nelson falou muito da questão da pandemia e de como as empresas responderam, o setor privado respondeu os desafios que existiam, e a Embrapi pôde, neste processo, apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias. Foram mais de 60 tecnologias desenvolvidas para combate à pandemia. Nós tivemos ali 2 respiradores desenvolvidos, tivemos um ECMO, que é aquele equipamento para tratamento de pacientes em caso grave pulmonar, foram algoritmos de inteligência artificial para diagnóstico, para gestão do sistema de saúde, equipamentos para sanitização de ambientes, seja dentro de hospital, seja em transporte público. Então, foram dezenas de IFAs para usar em teste rápido, aparelhos de teste rápido. Então, foram dezenas de tecnologias desenvolvidas para apoiar o combate à pandemia. E agora, nessa parceria com o Ministério da Saúde, onde nós teremos aí até mais recursos para desenvolver projetos mais orientados pelas diretrizes do Ministério, pelas diretrizes do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, a Embrapi vai poder ainda ter uma participação e um impacto maior para o desenvolvimento de novas tecnologias e, consequentemente, impactar e melhorar a vida de todos cidadãos brasileiros. Bom, era isso, Felipe, peço desculpa por ter falado tanto, mas é um pouquinho essa visão geral de tudo que está sendo feito, juntando essas pontas aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Igor, por expor aqui as potencialidades da Embrapi, né? A gente tem que valorizar a empresa, a BIMED, com a parceria que já vem de um tempinho com a Embrapi, a gente tem buscado mostrar às nossas associadas quão valorosa é o modelo Embrapi e quanto que as empresas podem usufruir desse modelo, acessando capital para levar a cabo atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e não só capital na perspectiva financeira, monetária, mas capital intelectual nas ICTs, né, equipamentos, toda uma infraestrutura que as empresas podem usufruir. Bom, a gente tem tempo para algumas perguntinhas. Gostaria de abrir inicialmente para a plateia. Se alguém tiver algum questionamento, direcionar aqui para os nossos palestrantes, somente levantar a mão que o microfone chega até vocês. Enquanto vocês pensam, eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Então, vamos falar de custo Brasil, né? A gente está falando de reindustrialização ou neoindustrialização, como alguns dizem. Visto que a gente nunca teve, de fato, uma indústria forte, né, com o potencial que o Brasil tem. Como vencer esse fantasma do custo Brasil? Eu vou colocar aqui para os 3, fiquem à vontade para responder, né?
porque nós tivemos recentemente uma iniciativa muito interessante, parte do Ministério da Saúde, que ainda está em vigor, que é o Plano de Expansão da Radioterapia, que visa aí cobrir os vazios assistenciais do país com acesso à radioterapia para os pacientes com câncer. E dentro de todo o programa, né, de política, o programa derivando aí da política pública, havia previsão de atrair investimento para que o Brasil fosse autossuficiente na produção desses equipamentos. Isso foi levado a cabo, contudo, o custo do Brasil não permitiu que a empresa continuasse aqui operando, inclusive a empresa associada à BIMED. Enquanto estava aqui, ficava ainda mais barato trazer o equipamento de fora do que produzir aqui. Então, se a gente fala em fortalecer a produção nacional, então nós temos casos como esse, da radioterapia, da imunoglobulina, da insulina, que o Mussolini citou aqui, e o fantasma do custo Brasil é que nos assombra, né? Como a gente pode tentar atacar esse custo, ao menos blindando esse projeto da política do Complexo Econômico Industrial de Saúde. Se não der para a gente, enquanto sociedade, mover esforços para afastar esse fantasma, mas, ao menos, na perspectiva de fazer rodar essa política do complexo. Diogo, por favor. O exemplo da radioterapia é muito bom, que, se não me engano, é o maior offset em saúde no mundo. É o plano de expansão da radioterapia aqui no país. E estava previsto, como medida de compensação, a instalação de uma fábrica aqui no país, e essa fábrica foi instalada. Ela foi construída, ela produziu o primeiro equipamento, e na hora de faturar o equipamento tinha que pagar imposto, e a empresa falou, não dá, não tem como. Fica mais barato eu trazer de fora. Então, hoje a fábrica é um galpão e um centro de treinamento. Inclusive, é tão importante para a gente esse programa que a gente está querendo colocar ele no novo PAC, né? Que não deve ser esse nome PAC, mas é como as pessoas identificam o programa. E de fato, nada que a gente tente fazer para alavancar o complexo econômico industrial da saúde, principalmente na parte de dispositivos, vai vigorar sem que tenha uma revisão, principalmente da parte tributária, o que a gente consegue atacar de primeira. E todos esses custos indiretos, por exemplo, o custo Brasil, ele vai como a gente estava conversando ali atrás com o Nelson, de encargos trabalhistas a transporte, né? Transportar pelo país é caro também. E acho que essa é a grande importância de a gente ter um grupo executivo como o G6 tão representativo, onde lá dentro a gente vai conseguir atacar todas essas vertentes diretas e indiretas na produção. Não é a saúde, ela quer ser vetor dessa discussão, quer ser quer propiciar um ambiente favorável em que floresça essa discussão. Não é algo que a gente consegue atacar sozinho, né? A gente vai ter que estar junto mesmo de tudo. O que a gente está trabalhando hoje mesmo é essa parte mais tributária, onde a gente consegue atacar primeiro. Eu não tenho dúvida que a reforma tributária é a única porta de saída que a gente tem, né? Enquanto nos Estados Unidos uma empresa grande precisa de 2,5 pessoas para fazer toda a parte tributária dela, aqui no Brasil precisa de 250 pessoas. Isso é custo. Isso é custo na veia, tá? Então, isso tira dinheiro da inovação, da pesquisa, e joga dinheiro na burocracia. Se nós não mudarmos a nossa visão de burocracia, nós vamos ter problema sério. Enquanto outros países do mundo registram produtos, aprovam a pesquisa clínica com base em um guia, aqui no Brasil não. Nós fazemos a nossa pesquisa clínica, mandamos para a Anvisa, depois mandamos para o CEP, CONEP, e aí a gente fica esperando ser aprovado. O Brasil perde por ano algo perto de 5 bilhões de dólares em pesquisa clínica, que não é feita no nosso país, por causa da burocracia, né? A gente não quer acabar, longe de acabar,
com os direitos ou o cuidado com a ética na pesquisa. Não é isso. Mas a gente precisa ser ágil. E a pandemia mostrou que era possível ser ágil e aprovar pesquisas que saíram da Embrapi de forma rápida. Tá? Então, não é que não dá para fazer. E nenhum indivíduo de pesquisa teve seu direito suprimido por causa disso. Muito pelo contrário. Então, nós precisamos ter uma política que olhe com muito cuidado um negócio que nós tivemos. Vocês não tinham nascido, a maioria aqui não tinha nascido, mas nós tivemos um ministro da desburocratização no país, tá? Que, infelizmente, não funcionou, tá? Porque não conseguiu desburocratizar. Até hoje é obrigado a reconhecimento de firma. Para você reconhecer firma, mas ainda tem isso, tem reconhecimento de firma no nosso país. Tá? Eu acho que a herança maldita que a gente recebeu dos nossos colonizadores fora essa burocracia cartorial. A gente precisa mudar isso. Ela está dentro da Anvisa, ela está dentro do Ministério da Saúde nas compras, ela está dentro de uma série de coisas. A gente sabe, por exemplo, preço transparente na compra pública. Isto é um atraso para o nosso país em termos de desenvolvimento de produto. Às vezes, teria condições de comprar um produto muito mais barato se a gente não tivesse essa transparência de preço que nós somos obrigados a ter por uma questão cartorial. Então, nós precisamos acabar com o cartório no nosso país. Se nós não absorvermos isto na nossa cabeça, os nossos filhos e netos vão continuar com um país sempre atrasado. Sempre atrasado. E nós temos... são coisas que precisam ser feitas rapidamente. Se a reforma tributária não sair esse ano, ela não sai mais. Ela só vai sair na próxima mudança de governo efetivo. Né? Não é uma reeleição que vai mudar isso. A gente viu o que aconteceu nas reeleições. Não conseguiram mexer na reforma tributária. Reforma tributária ou se faz no primeiro ano de governo ou não se faz. E esta nós temos que correr. E aí a sociedade brasileira como um todo precisa apoiar isso. Porque é por lá que a gente vai começar a mudar o nosso país. É mudando essa estrutura cartorial que, infelizmente, a gente tem. Complementando um ponto importante, falando de custos, né, que às vezes não se é pensado, é o custo regulatório, como está falando. Então, se a gente está financiando, a gente está fomentando inovação para depois ela morrer porque o desenvolvedor não tem capacidade de dar o passo regulatório, a gente está jogando dinheiro no lixo. Né? A gente está financiando artigo científico que morre aí. Que não vira patente. Exatamente. Então, é algo que eu tenho fomentado a discussão lá dentro do departamento, como que a gente, como departamento, pode prever e trabalhar nessa... Eu não vou dizer que eu vou reduzir aspectos regulatórios, porque eles estão lá postos por um motivo, seja na Anvisa, seja no Inmetro, seja na própria secretaria, com a DGITS, com a Incorporação de Tecnologia. A gente recebeu uns pesquisadores da Universidade de Brasília que desenvolveram um aparelho para melhorar a cicatrização da ferida do pé diabético. Casos que seriam encaminhados para amputação, que foram solucionados, fechadas essas feridas, com uma simples caixinha com um botão de liga e desliga que emite uma luz LED com uma membrana de látex da Amazônia também, e tudo, você fica encantado, um negócio que custa R$350. E aí o Gerson, que está aqui comigo, que trabalha comigo, perguntou, vocês fizeram uma análise de impacto... de impacto financeiro. Não é nem orçamentário, os desfechos indiretos que você gera. Por exemplo, afastamento do trabalho, aposentadorias, tudo isso. E porque quando você vai incorporar a tecnologia, você precisa disso. E aí o pesquisador falou, a gente até consegue fazer, só que vai me custar o mesmo tanto que vocês já botaram aqui para desenvolver o produto. Ou seja, a gente pode acabar vendo um produto que você olha assim e fica encantado. Por quê? Porque ele bate num teto até onde o desenvolvedor, o pesquisador consegue ir. Daqui para frente, ele precisa de um outro apoio, de um outro suporte para navegar em águas que ele não conhece. Né? Então, isso é uma medida também de redução de custo que a gente quer atacar. É importante, né? Quando as empresas vêm para cá, questão regulatória, né, Mussolini? Eu acho que é o principal
A principal preocupação, entender primeiro todo esse arcabouço. No nosso segmento, a gente tem a Visa, tem a Anatel, tem Metro, tem a ANEEL, dependendo do produto. Hoje eu tenho associados que não estão no Brasil, são internacionais, mas se associaram ao Sindustrial para começar a entender as questões regulatórias brasileiras, para depois saber se vão investir ou não no país. Porque eles estão vendo como barreiras extremamente importantes as questões regulatórias. E vai desde uma licença da CETESB, tá, até um alvará de construção de um prédio que aqui na cidade de São Paulo está demorando algo em torno de 36 meses. Tá? Ou seja, 36 meses que não estão gerando empregos. Tá? E a gente tem que olhar toda essa burocracia como custo, porque no final do dia é custo de dinheiro parado ali, não está produzindo nada. Então, a preocupação é grande e a gente precisa mudar a ideia que nós temos na nossa cabeça, como nós somos concebidos, essa que é a grande questão. Tá? A gente tem que mudar muito essa ideia e a gente precisa ter educação para fazer isso, né? E a gente precisa ensinar as crianças que a burocracia é nefasta para o desenvolvimento do país, então elas precisam brigar contra a burocracia e os governos precisam fazer isso, em todos os níveis, porque se nós não fizermos isso, não vai adiantar. Nós vamos continuar um país de terceiro mundo, atrasado, que a gente não vai ter acesso às novas tecnologias, infelizmente. Nós temos um cenário favorável, temos demanda, temos vontade, temos capacidade tremenda no país, seja de infraestrutura, de recursos naturais, de pessoal, possibilidade do Brasil se tornar um hub, mas o G6 tem que se mostrar como essa força motriz necessária para fazer a hélice, o motor girar. Bom, vou passar para as considerações finais. A gente já esgotou o nosso tempo aqui. Igor, por gentileza. Felipe, só reforçar o agradecimento e parabenizar mais uma vez a BIMED pela realização do evento, na série de palestras que vocês estão tendo hoje. Eu falei bem rapidamente dos instrumentos que a Embrapi tem. Eu queria me colocar à disposição a todos que estão aqui nos assistindo e também aqueles que quiserem mais informações para entrar em embrapi.org.br, tem lá todas as unidades, todos os instrumentos disponíveis. A Embrapi é uma ferramenta para apoiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas empresas brasileiras. Então, contem com toda a nossa rede para apoiar a estratégia de inovação das empresas. Obrigado. Diogo. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre o que é o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, e falar que a gente tem pressa para botar tudo em pé. A gente sabe, eu venho de 18 anos como um servidor de carreira de Estado e agora, estando no governo, a gente vê que, às vezes, a gente pode ter um tempo muito mais curto para demonstrar, para entregar um resultado, e a gente tem pressa para botar tudo isso de pé e ir andando. Conte conosco. Mussolini, por gentileza. Então, primeiro eu quero agradecer, acho que foi uma oportunidade muito boa de debater, de conversar um pouco, de mostrar um pouco quais são as nossas ansiedades, aquilo que a gente quer para um país melhor, sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo, né, que eu nasci em 1958. Quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era de 49 anos de idade. Se não fosse a nossa indústria de saúde, né, de equipamentos médicos, indústria farmacêutica, os próprios médicos, de evolução da saúde, eu não estaria aqui falando com vocês, certamente. Tá? Então, a gente tem que cuidar bem dessa coisa preciosa que a gente tem, que é a saúde da população brasileira, tá? E acabar com esses entraves do desenvolvimento que a gente pode vencer facilmente. Não é muito difícil mudar isso, tá? Precisa ter vontade política. E vontade política, tudo indica que a gente está tendo, está surgindo essa vontade política, a gente tem que incentivar isso. Muito obrigado mais uma vez ao BIMED, tá? Estimo que o Fernando amanhã esteja aqui, está participando. Obrigado. Estamos torcendo. Bom, em nome da BIMED, agradeço aos senhores, né, a parceria, Sinusfarma, Embrapi, o Ministério da Saúde, por ter cedido o Diogo para estar aqui conosco. E pegando o gancho da tecnologia que o Diogo citou, né, para tratamento da ferida pré-diabética, eu convido a vocês a continuarem conosco aqui nesse espaço para o nosso próximo painel, começa às 16, que é a apresentação do estudo sobre boas práticas de ETS para procedimentos e dispositivos médicos, que a BIMED patrocinou, levou a cabo ao longo do ano passado,
para que a gente pudesse melhorar as análises, as avaliações de tecnologia da saúde que são realizadas para procedimentos e dispositivos, né? Então, acho que certamente vai ajudar a responder dúvidas como a do Jefferson, aí, ajudar não só a Conitec, né, pelo DGITS, o pessoal do CoSaúde, Rebrates, Academia, a olhar para os nossos produtos aí da indústria de equipamentos e dispositivos médicos com um olhar mais adequado, avaliando desfechos mais adequados e usando ferramentas mais adequadas para aplicar o nosso segmento, não somente transpondo da farma, né, para a nossa indústria. Obrigado a todos.